Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de quarta-feira, hoje 27 de outubro. Eu quero lembrar a todos os nossos amigos, internautas e telespectadores que nós estamos nos programando, estamos nos preparando, estamos na contagem regressiva do Jubileu de Ouro da nossa igreja. Você pode celebrar conosco adquirindo essa belíssima caneca para prestigiar as comemorações do Jubileu de Ouro da Igreja do Calvário. Como também, se você desejar receber ou ajudar a divulgar o nosso programa, faça aquisição desta camiseta que você poderá inclusive vesti-la para celebrar nossa festa de Jubileu de Ouro. Você pode nos procurar nos horários de culto, às terças-feiras culto de oração, às quintas-feiras nós temos culto de doutrina, escola dominical às 9 horas aos domingos e domingo à noite às 18 horas. Então você vai e faz a aquisição desta camiseta que eu estou vestido com ela, vista a nossa camisa. A igreja estará em festa de 11 a 15 de novembro. Pregará na abertura o reverendo Alexandre Ximenes, dias 11 e 12, reverendo Carlos Alberto no dia 13, dia 14 o pastor Wilson Porto de São Paulo, especialmente convidado. No encerramento, na segunda-feira, o pastor Ivan Marinho, além do cantor e pastor Armando Filho, louvando e interpretando a música Quero que valorize o que você tem e só Deus segura este país. Além do conjunto Embaixadores de Sião, estará também conosco no domingo e na segunda, no encerramento. E também no domingo pela manhã, a Orquestra Sinfônica da Assembleia de Deus, Louvores Eternais. Então é uma festa que você não pode deixar de marcar presença. 11 a 15 de novembro, estamos na contagem regressiva. Nesse instante você vai ficar com o presbítero Sidney, trazendo uma mensagem ministrada em nosso templo com o tema Meus Doces Pecados. Assim como nós gostamos de degustar doces, chocolates, sorvete, nós temos uma caixinha de chocolate muitas vezes em casa para degustar esses docinhos, não é? Degustarmos aquilo que nos traz um paladar apetitivo, apetitoso, no que nos apetece, né? Assim também, cada um de nós temos no coração uma caixinha cheia de doces pecados. É isso que você vai ouvir agora através do presbítero Sidney. Queridos, vamos ler em nome de Jesus. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado, em outras versões é muito triste. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a tua descendência. Amém? Há 15 dias atrás eu fui surpreendido, não foi pelo meu gerente, Juliano, nem foi também pelo jovem aprendiz que trabalha comigo. Foi o próprio Espírito Santo que falou comigo. Eu trabalho no primeiro andar, poucas as pessoas que andam transitando lá por lá, e nitidamente, como não é na primeira vez, o Espírito Santo fala comigo e diz assim: Sidney, eu entendi que era a voz do Espírito Santo. Eu disse: fala, Senhor. Ele disse: vamos conversar? Vamos falar sobre a Bíblia? E eu disse: vamos, Senhor. Ele usou as mesmas palavras que eu costumo usar corriqueiramente no trabalho, as mesmas palavras que eu costumo evangelizar. O Espírito Santo falou comigo:
vamos conversar sobre a Bíblia, vamos crescer. Eu disse, vamos. E a primeira coisa que o Espírito Santo disse: e teus doces pecados. Eu confesso, irmãos, que eu gelei. Eu disse, meus doces pecados, Senhor, como assim? Se eu faço, ou estou fazendo de quase tudo, para não te desagradar, por que é que o Senhor veio com essa sugestão de falar comigo no meu íntimo sobre os meus pecados? Sim, Sidney, os teus doces pecados. Você fala tanto aqui de vamos crescer, você às vezes fala tanto na igreja que o Espírito Santo coloque você contra a parede. Quantas vezes o irmão já ouviu falar aqui? Eu gostaria que o Espírito Santo colocasse você contra a parede para você não tivesse chance de reagir e você sair daqui transformado. Aliás, eu gostaria de deixar uma deixa. Eu quero que você saia daqui transformado. Porque o Espírito Santo falou comigo naquele dia, no meu trabalho, no ambiente de trabalho, enquanto eu estava trabalhando. Eu disse ao meu gerente, uma vez, eu disse, Juliano, você pode até dizer que eu sou feio, pode dizer que eu ando errado, não sei andar, mas você dizer que eu não trabalho aqui dentro, você nunca vai ter o pé. Mas não é porque eu sou bom, minha irmã, é porque eu tento fazer isso para a glória de Deus. Eu tento fazer isso para a glória de Deus. Sabe, fazer o melhor no trabalho, sabendo que Jesus vai vir ali para ver. Aliás, Jesus não vai vir, Jesus está ali com você. Entende, irmão? Então é por Ele, por meio dele, você tem que fazer as coisas, se não perfeito, porque perfeito é Ele, mas bem feito você tem que fazer. E eu disse ao meu gerente, você não tem o que reclamar do meu trabalho. Uma vez a gente conversando, só comentando, e o Espírito Santo disse, me fala sobre os teus doces pecados. Eu disse, Senhor, doces pecados? Por que doces pecados? Eu não estou entendendo. Pode tirar da mídia lá aquele, por favor. Os meus doces pecados. Mas, Senhor, é sério. Eu não estou entendendo o que o Senhor falou. Eu confesso aos irmãos que eu fui para casa, e nesse inteirinho da casa, ainda chegando em casa, o Senhor ainda estava falando comigo. E eu disse, Senhor, eu não entendo esses doces pecados. Ele disse, pois eu vou passar a te mostrar quais são os teus doces pecados, que não saem da tua vida, que você faz questão de, igual a sua filha, que vai e bota numa caixinha aquele bombom, e que abre, come, bota de novo, e sabe que ali você sempre vai tirar um ou dois, está ali os teus pecados. E eu disse, Senhor, pois eu quero saber. E eu confesso, irmãos, que eu fiquei arrasado quando o Espírito Santo me tocou e falou comigo, constrangido. Eu disse, eu vou falar contigo através de uma história na Bíblia. E eu gostaria de você ficar atento para ouvir, Sidney. Irmãos, as coisas passam muito rápido. A gente acha que não, porque nós vemos no nosso tempo. Nós vimos no nosso tempo, nós não entendemos o tempo de Deus, deveríamos entender, porque nós entendemos, nós passamos a esperar nele, e muitas das vezes nós não esperamos, porque não entendemos. Sabe por quê? Porque nós queremos no nosso tempo, e o tempo passa muito rápido. Quer ver uma coisa, irmãos? Curiosidade. Quem foi o homem que viveu na face da terra mais tempo? Metusalém viveu 669 anos, não foi isso? O homem que viveu mais dias sobre a terra, 969 anos, desculpa, 969 anos. Irmãos, sabe quando foi que ele faleceu? No dia do dilúvio. Você sabia disso, Senhor?
No dia do dilúvio, ele faleceu. Isso quer dizer, sabe o que, irmãos? Que Noé, quando aconteceu o dilúvio, tinha 600 anos. Metusalém era avô de Noé. Metusalém era avô de Noé. Era pai de Lameque, que foi pai de Noé. Sabe quem foi o bisavô de Noé? Foi Enoque, o homem que foi transladado, Deus. Vocês vão entender por que eu quero dizer isso. Por que tu estás falando, Senhor Sidney? Por que tu estás falando de genealogia agora? Enoque e Metusalém viveram mais de 900 anos. Para vocês terem uma ideia, quando Abraão nasceu, fazia 2 anos que Noé tinha morrido. Está vendo que o tempo é muito curto? É isso que eu quero dizer para a igreja, que o tempo é muito curto. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente imagina que era uma geração e muitos anos para trás. Lameque, pai de Metusalém, que é pai, Enoque, que é pai de Metusalém, que é pai de Lameque, que é pai de Noé. Esse povo viveram no mesmo tempo, no mesmo período. O que é, Sidney? Não entendi o que quer dizer os teus doces pecados. Vocês vão entender. Metusalém, como eu disse, ele morreu no ano do dilúvio. Noé, no ano do dilúvio, tinha 600 anos. Os filhos de Noé tinha mais ou menos, o mais velho, 89 anos, ou 98 anos, melhor dizendo. Era nessa faixa. Eles tiveram contato entre si, eles tiveram a oportunidade de Metusalém. Quando Adão morreu, Metusalém tinha 243 anos, ele teve acesso a Adão. Adão falou do que houve para ele. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer com tudo isso é que na descendência de Sem, filho de Noé, é a descendência de Abraão, é aonde a gente vai chegar. Como eu disse, quando Noé morreu, Abraão 2 anos depois nasce. Quando Abraão tinha 150 anos, Sem, o filho mais velho de Noé, morre. Então, portanto, Isaac conheceu Sem. E porventura soube de como foi o dilúvio. Provavelmente porque Sem estava lá dentro. Mas eu mesmo assim não estou entendendo aonde tu quer chegar em tudo isso. Eu estou dizendo que Abraão, ele conhecia o Deus. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, mas já conhecia a respeito de Deus, porque a sua linhagem de Sem já tinha falado para ele. Então vamos dizer aqui que Abraão era um crente. Entendeu? Abraão sabia a respeito de Deus, porque o seu avô e o seu bisavô falava para ele. Até o ponto determinado que Deus fala com Abraão. Irmãos, particularmente, eu creio que em Ur dos Caldeus, Deus já tinha falado com Abraão, que anteriormente se chamava de Abrão. Porque
quando ele sai para outra cidade em busca de Canaã, ele para em outra cidade e passa lá 10 anos. E quem vai com ele é o pai dele, Tera, que morre. Passa 10 anos na cidade de Harã. Aí Deus fala com ele. Em Gênesis 12, Deus fala, já começa a falar com Abraão, que ele saísse da parentela dele e que ele fosse uma bênção nas mãos do Senhor. Aí eu gostaria de parafrasear uma coisa para você. Deus não mudou. Deus não mudou. Quando ele disse a Abraão: sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para onde eu te mostrarei, mas sê tu uma bênção. Ele diz a mesma coisa com nós cristãos hoje. Ele está dizendo: ei, você seja uma bênção. Deus não mudou. Deus não mudou. Você quer ser abençoado? Abraão, seja uma bênção. Se esforce, é aquilo que Deus estava dizendo. Se esforce, não por seus méritos, mas se esforce, porque eu serei contigo. Eu te abençoarei, mas ser tu uma bênção. Então Abraão era um crente, de família crente, de pai crente, de avô crente, de bisavô crente. Recebe o chamado de Deus e sai para a terra. Agora veja, quando Deus diz para Abraão que vai enumerar a sua descendência, que vai abençoar a sua descendência, a descendência de toda a terra seria abençoado através dele, aí é onde é que entra. Abraão, com 75 anos, ele tem essa promessa, mas só vai receber com 25 anos depois. Por quê? Porque ele foi incrédulo, mesmo conhecendo o Deus que conhecia, mesmo ele sabendo de testemunhas oculares de que passou pela questão do dilúvio, mesmo sabendo que pessoas da sua própria família e descendência sabia que um parente seu, como Adão, tinha contado tudo aquilo para ele. Mesmo assim, reinou a incredulidade nele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele teve um filho fora do casamento. Muito embora as concubinas naquela época das senhoras esposas poderiam, se a esposa fosse estéril, dar filhos, e ela aceitaria os filhos nessa questão, porque ela era estéril. Naqueles momentos haveria sim situações de ela ter filho, tanto é que a Bíblia fala sobre isso. E além do mais, o filho de uma concubina escrava tinha o direito de ser herdeiro com os filhos da esposa. Era isso que acontecia. Era isso que acontecia. Então, Sara, incrédula, ela planeja um plano engenhoso, um arquitetônico, uma coisa que vai dar certo. Abraão, vai dar certo. Chamou Abraão, conversou com Abraão e disse: eu já sou velha, o Senhor prometeu a ti uma descendência, está em você, Abraão, a possibilidade de aumentar a descendência. Irmãos, este foi um dos maiores erros que Sara cometeu com Abraão. Este foi um dos maiores e piores erros
que Abraão cometeu não foi de ter o filho, porque filho é bênção. Foi de ser egoísta, incrédulo, a não esperar a vontade de Deus, e o propósito de Deus, e a promessa de Deus. O que é que acontece? O menino nasce, fruto da carne, e não da promessa do Espírito Santo, não da promessa de Deus. Aliás, Abraão e Sara quis dar, na realidade, era uma mãozinha a Deus, porque estava tempo demais. Já fazia 10 anos que Abraão saiu de Arã para Canaã, então eles estavam lá na cidade, fazia mais de 10 anos e nada da promessa acontecer. Então o que é que Sara diz? Eu sou estéril, já velha, tu ainda tens a promessa, está aí a minha serva, ela é tua. E os irmãos já conhecem a história. Acontece o quê? Uma obra da carne. E Deus não compactuou com isso. E além do mais, Deus não compactua até hoje. Um crente, como Abraão, usou das suas próprias faculdades, do seu próprio braço, para que a promessa de Deus fosse realizada. Isso só fez tardar a promessa de Deus. Com 86 anos de idade, ele foi pai, pela primeira vez. Nasce um menino, Ismael, filho de uma escrava. Obra do Espírito Santo? Obra da promessa de Deus? Não, obra da carne, obra dele, não da promessa que Deus tinha feito. Agora veja só, irmãos, a Bíblia fala que, escute, a Bíblia fala que o plano de Sara e Abraão era que esse filho realmente fosse herdeiro dele, e que a promessa de Deus fosse estabelecida sobre Ismael. E Deus não disse nada disso. Deus não tem nada a ver com a obra da carne deles dois. Entende, irmãos? Não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso, como também até hoje Deus não tem nada a ver com a sua obra carnal. Abraão se orgulhava e amava aquele menino. Ele depositava toda a sua esperança e vida, achava que Deus também combinava com ele. Aquele menino é fruto da carne, não foi da promessa de Deus. 86 anos Abraão tinha quando Ismael nasce. O que é que acontece? Deus se revela pela quinta vez. 4, 5 vezes Deus lembra a Abraão: ei, eu estou contigo, eu vou enumerar a tua descendência, vai ser tão grande que ninguém pode contar, vai ser tão grande que ninguém pode contar. E ele diz: eu sei, está o menino aí, olha. Aí Deus diz: é com Sara, a promessa é com Sara, Abraão. E o que é que eu vou fazer com esse menino? É com Sara. E agora? Mas é minha obra, foi eu que fiz. Eu pensei que é com Sara. A promessa era com Sara. Eu não tenho nada a ver com a tua obra. Eu não tenho nada a ver com a tua obra. A promessa que eu fiz contigo é com Sara, e eu mantive a palavra e vou manter. Sara tem a criança. Ismael, quando Isaac
nasce, já tem 13 anos de idade. O filhinho do papai, que andava para todo canto, pastor Júnior, com ele. Todo canto que Abraão ia com Ismael. Todo canto é assim, com todo pai, leva o filho para aprender, para ensinar as coisas. Olha, esse é meu herdeiro, é a minha cara, fui eu que fiz, é minha obra. E Deus dizendo, é tua obra, mas minha não. A conversa contigo é com Sara. A minha conversa aí contigo é com Sara. A promessa contigo é com Sara, porque ela é estéril. Sara tem um bebê. Era costume entre eles naquela ocasião desmamar a criança com 4 ou 5 anos de idade. Olha, 4 e 5 anos de idade, a criança mamando. Não era com 2, nem com 3, com 4 ou 5 anos. E a Bíblia diz que depois de desmamado o menino que nasce, Abraão dá uma festa, chama todo mundo, faz uma festa, porque o menino cresceu. Sabe quantos anos Ismael tinha nesse horário, nesse momento? De 19 a 20 anos, já estava andando com suas próprias pernas, já estava se alimentando, já tinha a cabeça feita. Isaac tinha mais ou menos 5 anos, a Bíblia fala em Gálatas. Aliás, eu disse assim, Espírito Santo, tudo bem, eu entendi toda a história de Abraão, o Senhor me levou a uma genealogia, a uma descendência, que eu entendi que Abraão era descendente de Sem, mas eu não entendo o que é que significa meus doces pecados com isso, não estou entendendo, e ele me leva a Gálatas, que eu quero ler para os irmãos. Gálatas 5 diz assim, 16: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vou repetir. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, aí o Espírito Santo começa a falar comigo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúme, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Irmãos, o apóstolo descreve 15 frutos da carne, obras da carne. E além disso, ele disse, e qualquer outra coisa que se assemelhe-se a isso. Aí ele continua dizendo, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. É forte, irmão. Ele diz, eu declaro a vocês, como antes já os preveni, por 2 vezes eu estou dizendo para vocês, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aí, irmão, me caiu a ficha. O Espírito Santo disse, Sidney,
Agar e Sara são dois princípios, são duas alianças, a obra da carne e a obra do Espírito, que vive, irmãos, preste atenção, a lutar na nossa, na minha, na sua vida. O Espírito Santo disse, preste atenção, Sidney, porque eu trouxe te revelando isso aqui, muito embora já tenha na palavra de Deus, mas o que eu quero dizer é que dentro de você, o teu espírito milita contra a carne e a carne milita contra você. Então, os teus doces pecados estão aqui escritos. E igual a sua filha Ana, que vai abrir lá o armário e pegar na sua caixinha e comer um e depois comer outro e trocar e buscar o que preferir, é assim a sua vida na obra da carne. Eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Ele disse, a minha graça, o meu poder vai te ajudar. Não é por méritos seus, mas se esses teus doces pecados que você costumeiramente pega, abre e ataca, você pode ter autocontrole. Eu posso te ajudar. Abraão, ele tinha por obrigação a não aceitar esse plano de Sara, mas ele aceitou. E o que está escrito na Bíblia aqui, irmãos, é para o nosso ensino, é para que a gente aprenda e não pratique as obras da carne, como nosso pai Abraão fez. E quais são as obras da carne, meu irmão? Eu acabei de dizer aqui, são inimizades, são porfias, são discórdia, meu irmão. Não se pode ter discórdia na família de Deus. Você pode ter divergência, mas briga, não vou para lá porque fulano faz parte do grupo. Não existe essa possibilidade, porque é obra da carne, e você não pode aceitar isso, porque não é de Deus. Abraão, muito incomodado, porque aquela obra já fazia parte dele. Ele segurava o menino. Ah, mas eu gosto tanto de falar da vida dos outros, eu gosto tanto de me amostrar. Se eu não me amostrar, não sou eu. Larga disso, irmão. É obra da carne, não é obra do Espírito. Meus irmãos, voltemos para o Senhor. Voltemos para o Senhor. Acredito que você deve ter descoberto quais são esses doces pecados que você tem guardado na caixa do seu coração. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Que todos fiquem com Deus e até amanhã.